Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do tema Como ocorre a aprendizagem, baseado no livro Fixe o Conhecimento de Brown, Heidegger e McDaniel. Como a aprendizagem ocorre? Nós temos no primeiro momento a codificação, depois nós temos a consolidação e depois nós temos a recuperação. Então, a codificação, nós temos então no primeiro momento informações efêmeras. Então, nós vamos tendo uma ideia geral do que está acontecendo. E isso, então, é uma aprendizagem de curto prazo. E depois que a gente tem essa ideia efêmera de um determinado assunto, nós vamos codificando e vamos convertendo em informações sensoriais em representação significativa. Então, a gente vai formando uma ideia. Ah, entendi. Bom, muitas vezes a gente ouve essa expressão. Depois que a gente teve esse entendimento inicial, nós temos um momento de consolidação. Nós temos a consolidação pelo fortalecimento das representações mentais. E ela ocorre pela reorganização e estabilização desse conteúdo na nossa mente. E nós também sempre vamos utilizar os nossos conhecimentos prévios. Aqui vem, então, a primeira dica importante. Leia, estude, se informe antes de vir para a aula aquele assunto. Por que a sala de aula invertida apresenta excelentes resultados? Porque ela traz uma consolidação do conhecimento. Quando eu venho para a aula e aquele assunto na aula já não é mais nada novo para mim, não é nada, que legal. Não, eu já estou numa fase de entendimento. Eu já sei o que aquele assunto está tratando. Agora vai ser uma fase de consolidação. Eu já não preciso mais de uma fase de codificação inicial na aula. Eu vou para uma fase de consolidação. Eu uso aqueles meus conhecimentos prévios e na aula eu vou fazer o fortalecimento daquelas representações. Eu vou conseguir, então, ampliar cada vez mais as minhas conexões. Quanto mais conhecimentos prévios nós tivermos, melhor é a nossa consolidação do conhecimento. O sono ajuda. Descansar, ter um período regular de sono, geralmente de 6 a 8 horas por dia. Isso faz com que o organismo tenha, toda uma análise e reorganização. E o espaçamento de tempo ou intercalar as atividades. É mais desafiador a gente estudar um tema, para aquele tema, começa a estudar outro tema, depois para e volta a estudar o tema anterior ou vai para um terceiro tema. Intercala, por exemplo, aquela questão do cansaço, Então, eu estou fazendo um estudo lá de cálculo matemático, estou estudando lá álgebra linear. Então, eu estudo no meu momento, depois eu vou mostrar lá para vocês uma técnica chamada método Pomodoro. Eu faço um ciclo Pomodoro com várias atividades. Então, agora eu estou estudando. Aí eu parei de estudar aquele assunto de geometria analítica e eu vou estudar um outro tema. Então, eu vou lá estudar a teoria econômica, no caso das disciplinas que estão no nosso curso. Introdução à administração, uma outra disciplina lá do teu curso. Estilo e imagem. Então, eu estou lá fazendo um trabalho de cálculo e depois eu falo estilo e imagem, depois eu volto para o cálculo e assim sucessivamente. Parece que a gente, estudando de forma linear, a gente tem um aprendizado melhor. Mas a neurociência tem demonstrado que não. Que ao realizarmos estudos intercalados, nós usamos uma questão do cérebro que é lembrar e esquecer. E quando nós buscamos de novo aquela memória, nós estamos fazendo esse exercício de consolidação do conhecimento. É mais desafiador que nós temos que buscar a memória, daquela questão. Mas a aprendizagem nessa perspectiva ela é mais profunda. Porque nós vamos trabalhar com o esquecimento e a memória. O esquecimento e a memória. E o cérebro entende que toda vez que nós estamos buscando um determinado assunto, esse assunto a gente estudou e nunca mais buscou, ele considera que esse assunto é de baixa importância. Quando nós vamos lá, estudamos, aí volta de novo, ele refaz a conexão sináptica daquele tema. Aí ele vai para outro tema. Opa, mas agora voltei para aquele tema. Então ele refaz as conexões sinápticas daquele outro tema.
Aí ele volta para o anterior. Então, ele refaz conexões. Então, a gente vai, os estudos da neurociência, né, as imagens e várias questões que eu estudei, né, nesse tema, mostram diversas imagens e como essas conexões ocorrem. Muito interessante essa questão de espaçamento. Quando a gente vai fazendo, por exemplo, aquela lista de exercícios lá os professores não mandam para vocês lá em contabilidade, uma série de exercícios lá com 50 exercícios, aí você começa a fazer o primeiro, segundo, terceiro, chega lá no 10º, agora eu estou bem. O que seu cérebro fez? Seu cérebro simplesmente acostumou e já entrou num momento de repetição. Ele está num momento de codificação acelerada, mas não de consolidação. Aí você parou, ficou lá uma semana, 2 semanas sem estudar, depois você volta a estudar. Nossa, que difícil está esse exercício, está difícil. Não parece isso? Não é? Por quê? Porque não fez a consolidação. Você teve uma sensação de que aprendeu rapidamente, que você teve uma codificação acelerada, você transformou essas questões de informação em representação significativa, mas elas não ficaram lá gravadas em conexões mais profundas. E depois, então, vem a questão da recuperação. É aprender, relembrar, esquecer, funciona em conjunto. Então, eu estou lá estudando inglês, né? E eu peguei uma gramática e estou revisando a gramática em inglês. Então, tem lá o present perfect. Aí tem 2 páginas de present perfect. Depois vem o past tense. Então, o que eu vou fazendo? Eu faço uma página e faço o estudo da gramática e faço até metade dos exercícios. Parei ali no primeiro dia. Aí depois, no outro dia, né, estudei depois outra gramática e pulei o tema. Aí fui para o past, fiz o exercício do past. Aí depois eu fui para o future. Lá na sexta-feira eu pego e volto, sem olhar o conteúdo, e volto a fazer aquele primeiro momento, aquele finalzinho dos exercícios que não foram realizados, do present. Aí depois eu volto e vou intercalando os exercícios que eu deixei em aberto. Para o quê? Para o cérebro fazer essa recuperação da informação, sem olhar o que foi estudado. Coloca uma folha em branco em cima, aí tem que ter a questão da manter a curiosidade, né? Eu quero olhar para ver. Eu esqueci isso aqui. Mas como é que mesmo que formava esse tempo verbal? Era isso. Isso aqui é uma exceção. Qual era mesmo essa exceção? Como é que eu formava essa exceção? Outra coisa, pistas eficientes. Então, achar pistas, os mnemônicos, essa expressão, o que é uma pista, o que é um mnemônico? Né? Então, por exemplo, lá, Eipsio, um chiru não fala de tom oral crescente. Isso o que são? São os mnemônicos para saber quais são as paroxítonas. EIPS, né? O chiru, né? O X termina em X, né? Tórax. De tom oral crescente. Então, forma uma frasezinha. Né? Lá da física, né? Me lembro lá do ensino médio, olha, isso eu estudei ensino médio em 1995, então só para ter uma ideia, né? A energia potencial, né? Então, energia potencial, o que eu associei? Energia potencial, mulher grávida de homem, então ela está com a barriguinha, né? MGH. Aí, energia cinética, é mulher virgem ao quadrado, né? Aí o casalzinho, o seno é o quê? O seno é o cateto oposto. A cossena, então faz o casalzinho, né? A cossena é o adjacente. Pronto. O que é isso? São pistas eficientes, pistas mnemônicas. Aí o que é a tangente? Claro, a tangente você pega, abre a corda bota uma corda na esfera, né? Estica, aí você tem o que representa. Né? Essa representação. Então, busca essas representações. Olha, faz mais de 30 anos que eu estudei isso e busco ainda essas pistas mnemônicas. Né? Pomba! Você estava na 5ª série. A professora dizia, lembre do P e B, qual que vai o M, né? Antes de P e B, pomba. O M está entre o P e o B, pronto, só isso. Nunca mais errei. Ela me lembra assim, a professora disse, olha para a janela. A pomba, entre P e B, pronto, que tem P e B, está no meio é M, pronto. Isso são pistas eficientes, são pistas mnemônicas. E aí você cria diversas outras pistas para trazer essas lembranças. E conhecimento e habilidade e experiências praticadas periodicamente.
Então, vai lá e vai trazendo a periodicidade dessas ações. Se nós ficarmos somente usando aquela questão, então, você está lá fazendo o visagismo, aí você está vendo, não, mas só um pouquinho, agora eu estou fazendo visagismo para uma pessoa de 70 anos, agora eu estou fazendo para uma executiva, agora eu estou fazendo visagismo para quem quer se ser descolada como K-pop, que são perfis completamente diferentes. Não, agora eu quero fazer um visagismo para o cara lá da minha idade que quer parecer um antigo roqueiro, é numa festa, então eu tenho que contar o visual dele, ou seja, traz experiências diferentes do mesmo tema. Então, relacionado a essas questões aí. Agradeço então a atenção de todos e essa então foi a abordagem de como ocorre a aprendizagem baseado no livro Ficção Conhecimento de Brown, Heidegger e McDaniel.